Somos o grupo 1, vamos falar sobre o mecanismo de origem de novos alelos nas populações. O grupo é formado por mim, Gleice, pelo Cláudio, pela Stephanie Fernandes e Stephanie Lírio. Os mecanismos de origem de novos alelos, eles se dão por erros ao acaso que geralmente ocorrem nas divisões celulares. Esses erros são mutações que podem ser ou gênicas ou cromossômicas. As gênicas são quando altera a sequência de base do DNA e as cromossômicas quando alteram o cromossomo em sua estrutura ou em números de cromossomos da espécie. As mutações são qualquer tipo de alteração do código genético de um indivíduo. Elas são decorrentes de erros tanto na duplicação, na fase a fase S, intérfase, ou nas fases de divisões, nas fases da mitose e da meiose. Durante essas fases de duplicação e divisão, os cromossomos eles estão se movimentando muito dentro da célula. Então, eles ficam mais vulneráveis a esse tipo de erro, a quebra de pedaços de cromossomos, a trocas, inversões. As mutações elas podem ser ou neutras, ou deletérias, ou favoráveis. Elas vão ser neutras quando as mutações não interferem na vida do indivíduo. Elas vão ser deletérias quando traz algum problema e favoráveis quando traz benefícios. A mutação ela é um fator muito importante na variabilidade genética porque através dela tem a formação de novos alelos na população. E esses novos alelos eles podem ou não formar novos genótipos nessa população. Quando a mutação é deletéria, esse indivíduo ele tende a desaparecer da população ao longo do tempo pela seleção natural. As mutações elas são hereditárias quando elas acontecem nas células gaméticas. Quando elas acontecem em células somáticas, elas acontecem nas células gaméticas quando acontece na meiose. E daí essa mutação que ocorre na meiose, que vai formar as células gaméticas, elas vão ser herdadas para os próximos indivíduos. Quando as mutações elas ocorrem em células somáticas, essa mutação não vai ser herdada para os herdeiros desse indivíduo. As mutações gênicas, elas, como eu disse, são aquelas que alteram a sequência de base do DNA, e elas podem ser ou de adição, de deleção ou de substituição. Na leitura do código genético, eles são lidos em trincas. Essas trincas são chamadas códon, e cada códon ele vai formar um aminoácido específico. Mas existem vários códons que podem formar um mesmo aminoácido. A mutação gênica de adição é quando ocorre uma adição de uma base nesse código genético. E como eles são lidos em trincas, a adição dessa base no código vai influenciar na leitura do código genético. Como aqui, olha, que foi acrescentado uma adenina e antes a trinca era CTA, que formava uma histidina, e com o acréscimo da adenina formou ACA, que vai formar uma treonina. E geralmente ela vai modificar todo o código genético, porque vão formar novos aminoácidos que não formariam sem essa mutação. Na deleção ocorre praticamente o mesmo, mas com a deleção de uma base, vai acontecer de formar novos aminoácidos, como aqui, que era o CAT, que formava a histidina, e com a deleção de uma adenina, formou o CTC, que vai formar uma leucina. Outra mutação gênica é a de substituição, quando ocorre troca de bases no cromossomo. As bases elas são classificadas como purinas ou pirimídicas. As purinas é a adenina e a guanina, e pirimídicas, citosina e timina. A substituição ela pode ser efetiva, silenciosa ou sem sentido. Quando ela é efetiva, é quando essas trocas de base ela vai influenciar na leitura do código genético, quando essa substituição vai gerar aminoácido diferente do que geraria. Essa substituição efetiva, ela pode ser do tipo de transversão ou de transição. De transição é quando essa substituição é feita por grupos químicos iguais, no caso aqui, uma purina vai ser trocada por uma purina, uma pirimídica vai ser substituída por uma pirimídica. E a transversão, quando a troca ocorre entre grupos diferentes. Uma purina vai substituir uma pirimídica vai substituir uma purina. A outra forma de substituição é a silenciosa, que é quando não altera a composição dos aminoácidos na proteína final. Vários códons podem sintetizar uma mesma proteína. Então, se a mutação ocorrer, uma mutação que codifique um código que sintetize uma mesma proteína, um mesmo aminoácido, não vai fazer diferença na proteína final. Então, é uma mutação
de substituição silenciosa. E a mutação gênica também pode ser sem sentido, que é quando ocorre a substituição de bases que vão gerar um stop codon. Os stop codons são aqui o A, o AG e o GA. Os stop codons, eles significam eles vão identificar quando o código genético vai parar de sintetizar os aminoácidos. Então, se ocorre uma mutação que muda que gera um stop codon antes do que deveria, provavelmente essa leitura vai formar uma proteína menor do que deveria. A anemia falciforme é uma mutação gênica, é um exemplo de mutação gênica de substituição do tipo efetiva, que altera o aminoácido dentro da proteína em função de uma mutação. Normalmente, o códon codifica um aminoácido que é o ácido glutamínico, que é um dos componentes da hemoglobina. Se houver uma troca de base entre adenina e timina, ou adenina por timina ou timina por adenina, ao invés de produzir o ácido glutamínico, a hemoglobina vai carregar valina e vai ser formada uma hemoglobina falciforme, que vai ter em formato de foice. Isso dificulta o transporte de oxigênio, ela se quebra facilmente e precisa de maior reposição, de reposição mais rápido. Vou falar agora sobre as alterações cromossômicas estruturais, que são as mudanças que afetam a morfologia do cromossomo. Ele perde parte dos materiais, mudam as sequências de genes, e essas alterações elas ocorrem muito durante a divisão celular. E quando essas alterações ocorrem durante a meiose, elas vão formar gametas com os genes mutados e vão passar essa mutação para a próxima geração. As alterações cromossômicas são de 4 tipos. Elas podem ser de deleção, duplicação, inversão e translocação. O do tipo deleção é que o cromossomo ele perde parte do cromossomo, e aí esse cromossomo ele vai ficar em pedaço menor. Isso geralmente ocorre na meiose, quando os cromossomos eles estão fazendo o crossing over, é normal deles perderem um pedaço do cromossomo para ocorrer a troca, né? E aí quando essa troca não ocorre, não vem um outro pedaço de cromossomo para esse cromossomo que perdeu um pedaço, ele vai ficar perdido e vai ficar um cromossomo menor, como aqui. Ele perdeu esse pedaço e formou um cromossomo menor. Outro tipo é o de duplicação, que é quando o cromossomo ele duplica um pedaço dele e ele vai ter 2 partes do cromossomo, genes duplicados. Essa alteração no cromossomo, ela causa potencialização do fenótipo. Se esse cromossomo duplica uma parte que vai dar origem que vai manifestar uma característica, quando é duplicado, essa característica pode ser potencializada. E a inversão, que é quando uma parte do cromossomo ela é invertida. Ela pode ser ou paracêntrica, quando essa inversão não ocorre com o centrômero junto, ou ela pode ser pericêntrica, que é quando a região invertida tem o centrômero junto. No caso aqui, está acontecendo uma inversão paracêntrica, e aí porque ela não ocorre com o centrômero junto. Se ocorresse essa inversão aqui em cima com o centrômero, ela seria uma inversão pericêntrica. As translocações são mudanças estruturais que vão envolver a transferência de um segmento cromossômico não homólogo. E a mais comum é a translocação recíproca, que vai corresponder a uma troca mútua de fragmentos entre 2 cromossomos não homólogos. Na translocação, não vai haver alterações no conteúdo gênico dos indivíduos portadores. Por isso, torna-se difícil a distinção fenotípica entre esses indivíduos e os normais, a não ser pelo fato de que os indivíduos heterozigóticos, para uma translocação recíproca, eles são parcialmente estéreis, apresentando um número reduzido de gametas viáveis e também uma fertilidade reduzida. A causa da esterilidade parcial também se deve ao comportamento dos cromossomos durante a meiose. Durante a metáfase, os cromossomos eles podem se orientar para os polos de maneiras diversas, de acordo com a posição ocupada pelos centrômeros. Essas orientações podem ser alternadas 1 e 2, adjacentes 1 e 2 e a não coorientação.
Nas orientações alternadas, os centrômeros dos cromossomos normais, eles estão voltados para o mesmo polo, enquanto os centrômeros dos cromossomos translocados, eles se voltam para o polo oposto. Já nas orientações adjacentes, os centrômeros de um cromossomo normal e um translocado se dirigem para o mesmo polo. A não coorientação se refere à situação em que os dois centrômeros se dirigem para lados opostos, enquanto os outros dois eles não se orientam e aparentemente não estão ligados às fibras do fuso. Somente as orientações alternadas possibilitam a formação de gametas viáveis. Por outro lado, as orientações adjacentes conterão informações deficientes e duplicadas, dando origem a gametas inviáveis e que serão abortados. Portanto, o grau de esterilidade de um indivíduo qualquer vai depender da relação entre as células que apresentam cromossomos em orientação alternada e adjacente. Tem sido verificado que fatores como o comprimento dos cromossomos, a posição dos pontos de quebra, o número e posição dos quiasmas e a posição do centrômero podem influenciar o tipo de orientação e, consequentemente, o grau de esterilidade. Já nas alterações cromossômicas numéricas, são aquelas alterações que provocam modificações no número de cromossomos normais para a espécie. As mudanças no número de cromossomos são de dois tipos básicos, que são as mudanças em conjuntos cromossômicos inteiros, euploidia, e mudanças em partes de conjuntos cromossômicos, aneuploidia. Na euploidia, as células euploides que apresentam um genoma ou várias cópias deste, cujo número somático é 2N de cromossomos, é múltiplo exato do número básico X de cromossomos da espécie. Na euploidia, há uma alteração completa dos conjuntos cromossômicos, ou seja, o número de genomas ele é alterado. Espécies normais diploides, que são aquelas que apresentam 2N igual a 2X cromossomos, o conjunto básico dos cromossomos ou genoma ele é repetido 2 vezes. Porém, há espécies em que o genoma ele é repetido um maior número de vezes, que são os denominados poliploides. Por exemplo, 2x igual a 3x, 4x, 5x, etc. Os poliploides eles são classificados em autopoliploides e alopoliploides. Os autopoliploides têm apenas um genoma básico, o azão, por exemplo, havendo uma completa homologia entre os cromossomos de cada grupo e um perfeito pareamento na meiose. Por outro lado, os alopoliploides eles apresentam 2 ou mais genomas básicos diferentes, por exemplo, o azão-bezão. A homologia e o pareamento dos cromossomos se dá normalmente apenas entre os genomas idênticos. Na aneuploidia, os organismos aneuploides possuem em suas células somáticas um ou mais cromossomos adicionais ou em falta, em relação ao número normal de cromossomos da espécie. Ou seja, o conjunto de cromossomos ele não é alterado, porém há o aumento ou a redução de um ou mais cromossomos. Quando se tem um cromossomo a menos, é denominado monossomia, 2N-1. Quando se tem um cromossomo a mais, é denominado trissomia, 2N mais 1. Quando se tem 2 cromossomos a menos, chama-se nulissomia, 2N menos 2, e quando se tem 2 cromossomos a mais, tetrassomia, 2N mais 2. A aneuploidia ela pode ser causada por diversos fenômenos, tais como o movimento retardado dos cromossomos durante a anáfase, a não disjunção, isto é, a não segregação dos cromossomos durante a meiose ou mitose, a sinapse, ou seja, quando os cromossomos homólogos durante a meiose eles não são pareados, e irregularidades na distribuição de cromossomos durante a meiose de organismos poliploides com número ímpar do genoma básico. Entre essas alterações numéricas, a que apresenta maior contribuição para a evolução é a euploidia.
Isso porque ela contribui para o incremento no reservatório gênico, especialmente no caso das plantas. A euploidia ela teve um papel muito importante no surgimento de várias espécies, entre elas o trigo, a cana-de-açúcar, o fumo, a batata, o café, etc. Essas espécies normalmente têm a sua constituição cromossomos pertencentes a duas ou mais espécies diferentes. Então, apresentam várias cópias do conjunto cromossômico básico característico da espécie. A espécie nova que se oriunda a partir desse incremento no reservatório gênico, ela pode possuir características que permitam a sua adaptação em condições ambientais antes não exploradas pelas suas espécies genitoras. Além disso, em razão da existência de vários complementos cromossômicos, um indivíduo qualquer dessas espécies, ele pode possuir vários alelos para cada gene, o que possibilita a ampliação da variabilidade genética por meio da recombinação. Agora eu vou falar um pouquinho de raças. O conceito de raça é que são um conjunto de indivíduos de uma espécie que apresentam características semelhantes definidas, transmitidas hereditariamente, o que o tornam diferentes de outros indivíduos da mesma espécie. Vou dar o exemplo do cavalo, né? Tá a fotinha aí. Tem cavalos, né, de várias cores, brancos, marrons, pretos, misturados, mais fortes, com mais músculo, mais altos. Todos são cavalo, mas cada um tem uma característica porque depende da sua raça, né? Que foi transmitida pelos pais, né? Hereditariamente. Então, os pontos importantes da raça são que são semelhança dos indivíduos que constituem, né, características particulares, a hereditariedade dessas características. É um conjunto de animais da mesma espécie, com origem comum, na sua reprodução gera uma descendência com os mesmos caracteres morfológicos, fisiológicos, econômicos ou zootécnicos. Eu trouxe como exemplo o cavalo quarto de milha, porque o cavalo quarto de milha, todos eles têm características raciais definidas. Eles têm uma aptidão boa, né, um melhor desempenho da função, eles têm um corpo forte, uma cabeça pequena e eles são bem musculosos, então eles têm um músculo traseiro fortemente desenvolvido. E trouxe duas raças de galinhas, que são a Leghorn perdiz e a Minorca. As duas têm a característica que é um brinco branco. É igual um brinco mesmo, né, pertinho da orelha, branco. Só que a Leghorn, ela é marrom com preta. E a Minorca é preta. E as duas são da classe mediterrânea. As duas produzem em média 320 ovos por ano, mas se diferenciam pela cor. Raça tem diferentes denominações. Eu trouxe algumas para falar. A raça zootécnica, em zootecnia, é o conceito de raça mais utilizado referente ao conjunto de animais com características morfológicas comuns, agrupados em função da sua aptidão produtiva. Porque tem a ver com zootecnia, então tem a ver com produção. Que é a produção de lã, carne, leite, pele, a área geográfica de exploração. As raças exóticas são em relação a um país ou uma região. São as que não foram originadas nesse país ou nessa região. Tipo, no Brasil, ter a raça holandesa ou parda, né? Não é do Brasil. As raças nativas têm relação ao país ou à região. São as que se formam nesse país ou nessa região mesmo. A raça naturalizada, que são animais descendentes daqueles trazidos com colonizadores, que ao longo do tempo se adaptaram, né, aos nichos ecológicos no Brasil e atualmente apresentam um padrão morfológico e características próprias, como por exemplo, né, Lori, Gi e Guzerá, que foram trazidos da Índia e se adaptaram muito bem no Brasil, tanto que são uma das mais populares até no Brasil.
A raça ameaçada é aquela que está em perigo de extinção, que a sobrevivência é incerta. Tem a raça em perigo de extinção, que é quando o número total de matrizes está entre 100 e 1000 e o número de reprodutor é inferior ou igual a 20, mas maior que 5. Ou quando a população é ligeiramente inferior a 100 animais, porém crescente, e a percentagem de fêmeas puras por cruz é superior a 80%. Ou seja, quando a população é ligeiramente inferior a 1000 animais e decrescente com percentagem de fêmeas puras por cruza, inferior a 80%. Raça crítica é quando a raça é considerada crítica quando o número de matrizes é inferior a 100 e o número total de reprodutores é inferior ou igual a 5. E a raça desaparecida é considerada desaparecida quando não é possível mais recuperar sua população. Essa situação é absoluta quando não há machos reprodutores, quando não há sêmen, né? E nem fêmeas reprodutoras. Bom, as linhagens animais são aquelas que os indivíduos originam sempre descendentes iguais entre si e os progenitores em relação à característica desejável, como o rendimento de carcaça ou aprimoramento em cortes consideráveis nobres. Podemos notar que a linhagem é estreitamente pura, com cruzamentos de animais sempre com a mesma característica, para que ela não se perca com o tempo. No melhoramento genético, várias pesquisas são realizadas a fim de identificar linhagens com características superiores em relação a outras, selecionando dessa forma animais que apresentem melhor desempenho. E aqui temos exemplo dessas linhagens em diferentes raças de suíno, com cada raça tendo a sua característica. A seleção é a estratégia de melhoramento mais praticada, que tem como objetivo o ganho genético sobre uma determinada característica ou em um conjunto de características de interesse. Em geral, todas as companhias produtoras de linhagens comerciais fazem uso do princípio da hibridização, também conhecida como heterose. Aqui podemos ver que na ponta da pirâmide são aqueles animais com as linhagens puras, que com os cruzamentos irão repassar esses genes, que no final da cadeia são os rebanhos comerciais, que serão aqueles que irá sofrer heterose para ter um ganho a mais que os pais, no caso, e ter um rendimento de carcaça maior, por exemplo. A heterólise é o fenômeno pelo qual os filhos apresentam melhor desempenho, no caso mais vigor ou maior produção do que a média dos pais. A heterose é mais pronunciada quanto mais divergente, no caso, quanto mais geneticamente diferentes forem as raças ou linhagens envolvidas no cruzamento. Aqui temos exemplos de linhagens diferentes que foram sendo cruzadas, foram passando esses genes para as próximas gerações, que irá no final da cadeia resultar num animal híbrido com um potencial de produção a mais do que os pais no caso. O melhoramento inicia-se com a escolha dos melhores animais para a reprodução, métodos de cruzamento e seleção. Assim, a obtenção de resultados satisfatórios em programas de melhoramento depende de diversos fatores, como objetivo e estrutura do programa, coleta de dados, importância econômica das características, parâmetros genéticos, tamanho da população
intensidade de seleção, método de seleção e progresso genético esperado. A seleção é a estratégia de melhoramento mais praticada, tendo como efeito básico alterações das frequências alélicas nos locos que controlam a característica sob seleção, conduzindo à alteração na média genotípica da população na direção desejada pelo responsável. Tem como objetivo o ganho genético sobre uma determinada característica ou em um conjunto de características de interesse econômico. Aqui podemos ver a composição de um híbrido, que, como eu falei anteriormente, é o resultado de linhagens diferentes sendo cruzadas até resultar em um híbrido com um potencial de produção maior que os pais e os bisavós e os avós. No caso aqui temos uma raça de suíno, que tem como percentual 3 raças. A Pietrain, 62,5%, Duroc, 18,75% e a Hampshire, com 18,75%. No caso, então, a heterólise é definida como a vantagem no desempenho dos animais mestiços em relação à média das raças puras utilizadas no cruzamento, apenas para passar aquele gene que está sendo conservado por muito tempo.